Glória a Deus. Vamos continuar na série. Qual é o nome da série que a gente está? O Poder da Educação. O Poder da Educação. E hoje a gente teve uma mensagem sobre o poder da educação intelectual com o apóstolo. Então a gente ficou sabendo os feedbacks aí, nos connects aí, foi forte, né? A palavra foi forte, esticou a nossa mente. E eu quero te explicar por que a gente decidiu fazer essa série, né? Tudo que a gente faz na igreja com propósitos é com propósito. Então a gente tem um cronograma de série já até o final do ano. E essa série que a gente montou já faz, sei lá, uns 4 meses que a gente criou ela. Não foi semana passada, foi nem semana retrasada, faz uns 4 meses. E Deus tem falado com a gente sobre trabalhar educação. Lá em Oséias 4:6, que é o versículo dessa série, diz que meu povo, Deus falou isso, meu povo perece por falta de conhecimento. Não é meu povo perece por falta de dinheiro, que é o meu tema hoje. Não é meu povo perece por falta de, sei lá, qualquer outra coisa, de acesso à informação, mas meu povo perece por falta de conhecimento. Por esse motivo, muitos governos impedem o povo de ter acesso à Bíblia. Você sabia que até hoje ainda existem governos que não permitem as pessoas lerem a Bíblia? Que as pessoas têm acesso a um versículo da Bíblia, para elas já é uma alegria? Ainda hoje, na nossa sociedade. Você sabia que teve o período da igreja, a Igreja Católica Romana implantou algo na sociedade, foi a era da escuridão, que durou mais de 1000 anos, em que só a Igreja Católica tinha acesso à Bíblia, só a Igreja Católica tinha acesso à informação, e o povo, como nós assim, não tinha acesso a conhecimento, à palavra de Deus. Sabe por que isso? Porque o diabo também sabe o poder da educação. O diabo sabe que uma pessoa que é educada, uma pessoa que é transformada, que conhece a verdade, nunca mais é a mesma. E é capaz de mudar tudo. É por isso que até hoje existem governos que ainda limitam a educação, que ficam controlando o que as pessoas vão aprender de forma rigorosa nas escolas. Muitos governos impedem ainda a Bíblia, porque sabe que lá contém muitas verdades, e as pessoas começam a ser massa de manobra. Começam a ser limitadas no seu conhecimento, no que Deus tem para elas. E é por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Não é por mais nada. E é por isso que Deus tem falado conosco sobre essa série, sobre trazer ela. Eu quero te dizer, você pode muito mais do que você imagina. A cabeça que Deus deu para nós, o conhecimento que Deus deu para nós é muito maior do que muitas vezes a gente imagina. E a gente acredita. E Deus tem muito para fazer através da sua vida hoje aqui na terra. Deus quer te usar de forma única, especial. Aqui a gente está aqui numa galera aqui de em torno de 100 pessoas. Não tem uma pessoa que tenha a mesma digital. Não tem uma pessoa aqui que tenha a mesma voz, por mais que um tenha a voz parecida um com o outro. Cada um tem uma voz única. Você sabia disso? Você é único. E você acha que Deus fez isso de forma qualquer? Ele fez isso com um propósito. Você tem um propósito lindo nessa terra. E nós estamos falando sobre o poder da educação. Hoje o nosso tema é o poder da educação financeira. O poder da educação financeira. A gente vive uma cultura que ensina que o problema financeiro é a falta de dinheiro. Talvez você já pensou, se eu tivesse mais dinheiro eu fazia isso. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o problema não é o quanto nós ganhamos, e sim, como nós já administramos aquilo que nós já recebemos. O problema é na limitação de nossa mente, muitas vezes. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Se Deus pegasse lá, pensa no teu salário, se Deus dobrasse hoje a sua renda, o seu salário, sua vida realmente mudaria? Ou apenas seus problemas ficariam maiores? Eu quero te dizer que mais dinheiro não resolve falta de sabedoria. Quem não administra os R$1.000 que recebe, dificilmente vai administrar 10.000. E vocês conhecem muitas histórias, a gente vê muita história de gente que do dia para a noite ganhou lá na Mega Sena, ficou milionário, mas deu um ano, perdeu tudo, acabou com tudo. Porque o problema nunca foi o dinheiro, meus irmãos. O problema é a forma que nós lidamos com ele. O problema
é o nosso entendimento quanto a recurso. Quem gasta tudo que ganha continuará gastando tudo, apenas em outro nível. Então, se você tem R$1.000 e gasta lá com a Shopee, quando você tiver R$10.000, você vai poder gastar com, sei lá, o que é melhor que a Shopee aí? A Shein. Você vai para a Shein daí. A Zara. Aí você ficou um pouquinho mais, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, você vai lá para o Shopping Batel e vai torrar tudo lá. A alegria, glória a Deus, moleque. Então, às vezes a gente pensa, se eu tivesse mais, eu faria mais. Mas muitas vezes, antes de Deus nos dar mais, nós precisamos entender que começa na mente. Você pode ter muito, mas você pode gastar tudo do mesmo jeito, de forma sem propósito, de forma desordenada. A educação financeira bíblica não tem como objetivo formar pessoas ricas, mas mordomos fiéis. Jesus falou muito sobre dinheiro, porque o dinheiro revela o nosso coração. E é importante nós aprendermos sobre educação financeira hoje. O nosso país precisa disso. Você acha que o nosso país, às vezes, a gente tem um coitadismo, né? O Brasil, né? O Brasil. Sofrimento, né? No Brasil. Você sabia que o nosso país é o primeiro, de forma isolada, em matéria-prima de nióbio, por exemplo? Que é um dos principais elementos hoje usados para muitas tecnologias. Muitos países estão de olho em nós. Nosso país tem a Amazônia, que é algo gigante. Nosso país é abençoado de forma da agricultura, na agropecuária, em muitas áreas. Nosso país é abençoado, irmãos. Nosso país é muito abençoado. Nosso país tem o melhor time da Copa do Mundo. O Hexa veio, glória a Deus. E até nisso, às vezes, a gente se limita. Cara, eu estava pensando, vamos falar agora, se a gente está em Copa do Mundo aí, vamos falar sobre isso. Está todo mundo falando sobre isso, então vamos falar também, que tem a ver com a mensagem. Mas a nossa defesa é a melhor do mundo. Isso em dados, em números e tudo mais. Nosso ataque é um dos melhores do mundo, em números também, em qualidade. Mas na hora que chega lá, a gente... não sei se é verdade, não sei se é isso. Ou seja, é mental, irmãos. O que acontece no nosso país é mental. Nós temos tudo. Nós temos tudo que nós precisamos para sermos prósperos em todas as áreas do nosso mundo. Nós temos tudo na nossa mão, mas o que nos limita é o poder da educação. E nós precisamos lutar bravamente quanto a isso. E para isso é importante a gente aprender que, ponto 1, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Lá em Salmos, capítulo 24, 1 diz assim: a terra e tudo que nela existe pertencem ao Senhor. O mundo e todos os seus habitantes pertencem a Ele. Em Ageu 2, 8 diz assim: a prata é minha e o ouro é meu. Assim diz o Senhor, Todo-Poderoso. Eu tenho que te lembrar que às vezes a gente esquece, e a Rai trouxe isso aqui na mensagem da oferta. Nós precisamos lembrar que tudo pertence a Deus. Quando eu falo tudo, é tudo. É tudo. Essa cadeira aqui pertence a Deus. Essa caneta aí que a Rai está anotando agora, as coisas pertencem a Deus. O nosso corpo, a nossa alma, exatamente tudo no universo pertence a Deus que criou. E nós precisamos confiar nele. O primeiro princípio da educação financeira é entender que nada é realmente nosso. O nosso salário não é nosso. A nossa empresa não é nossa. A nossa casa não é nossa. O nosso patrimônio não é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Mas então do que é nosso? A mordomia. A mordomia é nossa. Nós apenas administramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Quando nós entendemos isso, nós vamos deixar de perguntar: como posso gastar meu dinheiro? Como posso gastar meu dinheiro esse mês? E a gente vai passar a perguntar assim: como Deus deseja que eu administre o recurso que pertence a Ele? Você entende essa diferença? Essa mudança no pensamento? Essa mudança transforma completamente a nossa relação com as finanças. E para você entender mais, deixa eu fazer uma aplicação. Se alguém te emprestasse um carro de luxo hoje, chegou lá alguém e botou o Porsche na tua mão ali na saída, ali, ó, você pode ficar a semana inteira com esse Porsche. Você ia tratar de qualquer jeito esse carro?
Foi emprestado. Você ia cuidar dele, você ia ter um jeito ali, um zelo. A pessoa ia passar para você umas instruções, você ia fazer de tudo para seguir essas coisas, as coisas da forma correta, para você entregar para ela depois de forma melhor, talvez, do que você pegou ela, que você recebeu emprestado. Da mesma forma acontece com Deus. Ele construiu esse planeta Terra para nós habitarmos, ele construiu esse planeta Terra para nós glorificarmos a ele, construiu o universo, e ele falou assim, ó, toma aí, na tua mão agora, você vai ser o administrador para mim, você é um mordomo, confio em você. Só que lembra, isso não é seu, é meu. Só que eu sou tão bondoso, eu te amo tanto, que eu emprestei para você cuidar. E isso glorifica a mim, quando você cuida dos meus recursos, daquilo que é meu. Eu confio em você. Agora a minha pergunta é, como nós temos lidado com aquilo que é de Deus? Você tem tido zelo da mesma forma que talvez você teria quando você pegou um carro emprestado, quando você vai lá no Airbnb que você nem emprestou, que você alugou lá, depois você tem que devolver de forma organizada. Que zelo você tem tido? Isso nos leva a uma reflexão sobre o dízimo. Sobre o dízimo, que muitas vezes para nós ainda é uma coisa dura de se fazer. Quando a gente entende isso, o dízimo deixa de ser um peso, uma obrigação, e passa a ser honra. Nós precisamos entender isso. Nós escolhemos voluntariamente devolver uma parte em honra àquele que nos permite administrar tudo o que pertence a ele. Deixar de fazer isso vai revelar um coração só que ainda é controlador, como a Raif trouxe hoje, um coração que ainda é egoísta, um coração que ainda não confia naquele que é dono da prata e do ouro. O dízimo não é uma obrigação, irmão. Eu quero te relembrar isso. Se você entende como uma obrigação, você está todo mês aqui entregando o teu dízimo, entregando aqui uma parte do teu recurso, eu quero te dizer, não faça com esse coração, por favor, porque esse não é o desejo de Deus para você. Apóstolo Paulo fala, não dê com peso, não dê como obrigação, mas dê de todo o coração, conforme o Senhor falar com você, conforme está no teu coração. E eu quero te falar, o dízimo deve ser um entendimento para nós de honra. Se uma pessoa te entregou tudo, o que é 10%? O que é uma parte para Deus? É um reconhecimento de Deus. Muito obrigado, o Senhor é o dono do ouro e da prata, eu confio no Senhor, está aqui, e eu confio em Ti mais um mês, eu sei que o Senhor vai prover. Se você realmente crê que Deus é o dono do ouro e da prata, de tudo que tem nessa terra, você dá até mais que o dízimo e você confia que Ele, se Ele pedir tudo para você nesse mês, você entrega tudo porque você sabe que Ele vai suprir. Se você acredita nessa palavra, eu sou o dono do ouro e da prata, você dá generosamente, sem medo. E a gente conhece muitos testemunhos aqui na nossa igreja de pessoas que entregaram tudo. De pessoas que no mês entregaram tudo e Deus cuidou delas. Elas estão aqui, talvez mais prósperas, mais abençoadas. Deus é um Deus bondoso. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é que tudo pertence a Deus. Nós somos mordomos daquilo que é dele. E nós devemos honrar essa responsabilidade que Ele deixou para nós. O ponto 2 é que Deus confia mais a quem é fiel no pouco. Lá em Lucas 16:10 a gente aprende assim, ó. Quem é digno de confiança nas coisas pequenas, também é digno de confiança nas grandes. E quem é desonesto nas pequenas coisas, também será desonesto nas grandes. Portanto, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança com aquilo que é dos outros, quem lhes dará aquilo que será de vocês? Jesus faz uma ligação impressionante entre dinheiro e maturidade espiritual nesse texto, irmãos. As finanças para nós são um teste. É um teste de confiança. Você sabia que na Bíblia um dos assuntos mais falados é sobre finanças? É sobre finanças, é sobre financeiro, é sobre dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro é um grande teste para nós. É uma grande forma de nos preparar para a eternidade. As finanças são um teste. E não é porque Deus precisa do nosso dinheiro,
mas porque o dinheiro vai revelar o nosso caráter, vai revelar a nossa fé. Muitas pessoas têm orado assim: Senhor, aumenta a minha renda. E não tem problema nenhum. Eu também oro. Mas talvez Deus esteja te perguntando: o que você fez com a renda que eu lhe dei? Talvez a nossa oração tenha que mudar, irmãos. A gente ora: aumenta a minha renda, Senhor, aumenta a minha renda. Mas Deus hoje pergunta para nós: o que você tem feito com aquilo que eu já te entreguei? Revisite hoje. Qual tem sido a tua forma de administrar? Qual tem sido a tua forma de cuidar daquilo que Deus depositou na tua mão? Deus nunca entrega grandes responsabilidades para quem desperdiça pequenas oportunidades. Deus nunca entrega grandes responsabilidades para quem desperdiça pequenas oportunidades. Eu quero te dizer, às vezes você pensa: pô, o que eu posso fazer com esse pequeno salário que eu ganho aqui? Mal dá para o meu mês. Eu quero te dizer essa palavra: Deus nunca entrega grandes responsabilidades para quem desperdiça pequenas oportunidades. Você está com uma semente na mão, você está com uma oportunidade na mão. Você tem uma oportunidade. Eu quero te dizer, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Isso é uma palavra, isso é uma promessa. Seja fiel naquele teu pouco, irmão. Seja fiel naquele teu pouco, administre ele e Deus vai te colocar sobre o muito. Foi assim na parábola dos talentos, não foi? Você lembra da parábola dos talentos? Quem foi fiel recebeu mais, mas aquele que foi negligente perdeu até o que possuía. Às vezes a gente tem medo, então a gente retém, a gente guarda. Quando Deus fala: vai lá e oferta na vida daquela pessoa, vai lá e planta essa semente, vai lá e investe em mais um curso para você melhorar, vai lá e investe num curso de idiomas, vai lá e investe num curso para você aprimorar, para você crescer na tua profissão. E quando você tem medo e retém aquilo, até o pouco é perigoso que você perca. Mas aquele que é fiel no pouco que Deus depositou, vai multiplicar a riqueza e vai ser abençoado e vai prosperar. Agora imagine comigo que o empresário está procurando alguém para administrar a empresa dele. Vai se aposentar e ele está procurando alguém. Ele escolheria quem desperdiça os recursos ou quem demonstra responsabilidade com cada detalhe? Vamos pensar assim: você é um empresário, e você tem uma empresa, e você tem que transferir essa empresa para alguém. Você vai escolher uma pessoa que é responsável com os recursos ou uma pessoa que não é responsável? Uma pessoa negligente? Deus quer que você tenha uma vida próspera em tudo, mas chega de orar e não caminhar em obediência. Deus já deu tudo que você precisa, basta eu e você agirmos. Essa mentalidade assistencialista que nós temos no nosso país é uma ofensa contra um Deus que criou um ser à imagem e semelhança dele, com plena capacidade de produzir e criar. E nós repreendemos esse espírito de assistencialismo no nosso país, de pessoas que têm todo o poder, que têm toda a autoridade dada por Deus, que têm toda a energia, todo o intelecto, todos os talentos necessários, mas escolhem se colocar numa posição de só pedinte, de só receber. Num lugar de não produzir nada, de não criar nada, e só querer receber. Deus não criou eu e você para isso. Deus criou eu e você para produção. Deus criou eu e você para abençoar as pessoas, para abençoar essa terra com aquilo que Ele deu para nós. Você tem talentos únicos. Você tem coisas que eu não tenho. Você tem coisas individuais que Deus te criou para você abençoar pessoas nessa terra. E talvez as pessoas que você tem acesso eu nunca vou ter. O apóstolo nunca vai ter. Os líderes da igreja nunca vão ter, mas Deus deu esse acesso para você, dessas pessoas, confiando que você vai ser um bom mordomo lá para servir elas, para abençoar elas, através de recurso, através do seu talento, através do seu serviço. Honre isso. E terceiro ponto, a educação financeira produz liberdade e generosidade. Em Provérbios 21:5 diz: os planos bem feitos levam à prosperidade, mas o apressado sempre acaba na pobreza.
A Bíblia não condena o planejamento. Ela incentiva planejamento, disciplina, trabalho, economia e sabedoria. E você quer ver um excelente exemplo na palavra, é o José. Você lembra da história que ele interpretou o sonho do rei do Egito? E no sonho, o que ia acontecer? 7 anos do quê? 7 anos de fartura e depois 7 anos de pobreza. Depois 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. O que José fez? Deus deu essa palavra para José. Qual que foi a parte de José? Ser um bom administrador. Ele entendeu assim, Deus vai dar 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras, o que eu vou fazer? Eu vou pegar parte desses 7 anos aí de abundância que a gente vai ter e vou guardar, vou fazer uma boa administração para quando vier os 7 anos de vacas magras, eu poder abençoar poder ter para o nosso povo e ainda poder abençoar a nação. E não foi isso que aconteceu? Sobrou tanto que ele pôde ajudar o povo dele, o povo do Egito e o povo hebreu ainda, o povo dele. Planejamento é isso, Deus te deu uma palavra. Deus já falou na palavra dele, eu quero fazer você prosperar, eu quero fazer você avançar. Eu quero te dar todos os recursos. Mas qual que é a sua parte? Ser um bom administrador. A boa administração sempre prepara o futuro. E aqui eu quero alertar a nós, hoje uma coisa que é alarmante do nosso país. Alarmante mesmo. E nós precisamos encarar isso de frente, irmãos. Provérbios 22, 7 diz: os ricos dominam sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu quero falar com vocês sobre as dívidas. As dívidas não prendem apenas dinheiro. E você sabe, talvez você já viveu isso. As dívidas muitas vezes prendem sonhos. As dívidas prendem casamentos. As dívidas prendem famílias. As dívidas prendem ministérios. Quantas pessoas trabalham hoje apenas para pagar decisões impulsivas tomadas ontem? Quantas pessoas têm trabalhado hoje para pagar a compra da Shopee que fez há 5 meses atrás? Quantas pessoas têm vivido endividadas? Você quer que eu te traga números para você ver como isso é alarmante, como a igreja tem que falar sobre isso? E a gente tem que encarar isso. 81,6% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Desse 81% das famílias, 85% tem dívidas só no cartão de crédito. O bendito cartão de crédito. Quase 1 em cada 2 brasileiros adultos estão com o nome negativado em órgãos como o Serasa, como o SPC. Isso representa em torno de 50% da nossa população. Isso é alarmante ou não é? É normal? Não é nada normal para a nossa sociedade, para uma sociedade próspera que nós temos, para um país abençoado por Deus com muitos recursos. Não é normal nós vivemos nesse lugar e achar que está tudo certo. A gente brinca com os memes na internet, a gente se diverte porque o brasileiro tem essa habilidade, essa resiliência de aprender a lidar com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas é uma coisa que tem que ser levada a sério. Porque na rede social a gente brinca, mas na hora que tem que pagar as contas em casa a gente chora. A gente se desespera, a gente comete loucura, a gente briga com o cônjuge, a gente briga com os filhos, fica estressado, trabalha até se estrupiar. É uma realidade, e Deus não quer que nós vivamos nesse lugar. O versículo que eu quero trazer para você novamente é esse aqui, Provérbios 22. Os ricos dominam sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se nós olharmos para a nossa igreja hoje, para a igreja como um todo, estatisticamente falando, baseado no que a gente trouxe aqui, de cada 10 famílias, cerca de 8 estão endividadas. Isso mostra que a educação financeira não é um assunto para poucos, é um discipulado necessário para quase todos nós. E eu quero te encorajar hoje, se você tem vivido em dívida, se você está endividado, se você está com a corda no pescoço, você está estressado com isso, eu quero te trazer liberdade hoje, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que as dívidas não vão te parar, que você não vai parar a tua vida, você não vai deixar de sonhar por isso, você não vai deixar de produzir por isso, você não vai deixar de cuidar da sua família, você não é menor por causa disso.
Em nome de Jesus, você vai sair desse lugar. Se você tem dívidas hoje, é hora de você se revoltar contra essa situação e agir. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, revoltado. Quiser ficar revoltado comigo, pode ficar. Mas saia revoltado para mudar essa situação, irmão. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que não é normal você ter dívidas, você ser escravo do sistema, ser escravo de pessoas devedor, e você achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Deus não te criou para estar nesse lugar. Deus te criou para sair desse lugar. Se revolte hoje. Tome as ações, as decisões. Tenha coragem de enfrentar esse gigante e sair da escravidão. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes você não abre a planilha lá, que você nem tem planilha, porque você fala, é tanta dívida, é tanta conta aqui que eu não quero nem ver. Eu vou esconder aqui debaixo do tapete e deixa a vida levar. Mas como a gente sabe, o boleto sempre vem. E ele não volta, ele não é cancelado. A gente vai ter que pagar, a gente vai ter que dar um jeito. E eu quero te encorajar hoje a se revoltar contra esse gigante das dívidas. Contra esse gigante. Eu sei, você e eu, nós não fomos ensinados, educados no nosso país sobre educação financeira. As escolas estão começando a aplicar isso agora. Eu converso agora com os adolescentes e eles falam, agora começou um conteúdo lá, só que o professor que está ensinando lá está com o nome no Serasa faz 10 anos. O professor não tem uma planilha financeira, ele não sabe, nem ele sabe ensinar. É uma coisa que nós precisamos, vai ser uma construção, e começa aqui com o nosso posicionamento hoje. Começa com o nosso posicionamento hoje. Não é do dia para a noite, é uma construção. Mas eu quero te dizer, Jesus está com você. Talvez você pensou, poxa, essa série está nada espiritual, né? Cadê um falar em línguas? Cadê um... Eu quero te dizer, o dinheiro é muito espiritual. Eu quero te dizer, os estudos é algo muito espiritual. O trabalho é algo muito espiritual. É algo que Deus depositou para nós e Ele espera que nós sejamos bons. Ele confia em mim e você. Ele confia, Ele sabe que eu e você nós podemos muito mais daquilo que a gente imagina. E o diabo fica querendo minar e limitar a gente. Prender a gente em pequenos problemas do dia a dia. Quem sabe a tua vida é 80% pensando nas dívidas que você tem que pagar. Isso não é normal, irmão. Eu quero te lembrar, isso não é normal. Se revolte contra isso. Deus quer te libertar hoje. Deus quer te transformar. Deus quer prosperar você em todas as áreas, não só financeira. Tenha coragem de enfrentar esse gigante e sair da escravidão hoje. Peça ajuda. Não caminhe sozinho. Nós não temos conhecimento. O primeiro passo é reconhecer, eu sou endividado. O segundo passo é pegar tudo que você tem de dívida lá, uma coisa bem prática para você, encara aquilo lá de frente. Abre lá a planilha, coloca coisa por coisa lá. Abre lá teu aplicativo no Nubank, coloca lá. Abre aquele cartão de crédito lá e encara. A compra que você fez 5 meses atrás, você tem que pagar. Encara. Tenha coragem, se revolte. Não é normal. Abra o aplicativo. Fale em nome de Jesus. Hoje eu vou chegar em casa e vou planilhar tudo que eu tenho de dívida aqui, vou começar a orar em cima disso aqui e Deus vai abrir as portas para te ajudar. Eu tenho certeza. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. Eu já vi muitas vezes. O propósito da prosperidade é isso aqui, ó. Deus quer nos ensinar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembre-se disto. Quem semeia pouco também colherá pouco. E quem semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um deve dar conforme decidiu em seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode lhes dar toda a graça em abundância, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus não nos abençoa apenas para termos mais. Ele nos abençoa para sermos canais de bênção. A prosperidade bíblica nunca termina em nós. Ela passa através de nós. Quem administra bem sempre terá condições de servir mais pessoas. O Brasil vive uma crise financeira e a gente tem que reconhecer isso. Mas antes dela existir, existe uma crise de mordomia. Quando aprendemos a administrar os recursos de Deus, nossas finanças deixam de ser um peso e passam a ser uma ferramenta para cumprir o propósito de Deus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, por gentileza, por favor.
Jesus deixou uma advertência que resume toda a mensagem dele para nós. Ele diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E logo em seguida ele declarou: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E eu quero te falar uma coisa: o problema nunca foi possuir dinheiro. O problema nunca vai ser o dinheiro. O dinheiro é uma bênção. O problema é o amor ao dinheiro. Deus não está procurando pessoas que simplesmente ganhem mais. Ele está formando mordomos fiéis. E eu creio nisso, que muitos mordomos fiéis serão formados. Recursos nas mãos de pessoas erradas possuem destruição. Produzem destruição, causam destruição. Mas recursos nas mãos de um mordomo fiel sustentam famílias, alimentam necessitados, fortalecem a igreja e expandem o reino de Deus. E eu declaro isso: Deus vai depositar recursos na mão daqueles que têm sido fiéis nesse lugar. Nos mordomos fiéis, naqueles que abrem a planilha, que enfrentam ela, naqueles que não deixam de devolver o dízimo, de honrar a Deus com seus dízimos, porque querem controlar, porque não confiam no Deus da prata, do ouro. Deus vai derramar sobre a tua vida, você que é mordomo fiel. Nós precisamos na sociedade de pessoas ricas, pessoas abençoadas, com recursos, para investir em famílias, para abençoar pessoas. Hoje, muito do nosso recurso está na mão da Anitta, está na mão do Lula, está na mão de diversas pessoas que você sabe que já falharam em caráter, que falham em caráter e ensinam coisas fora de caráter para a nossa sociedade. Mas eu quero dizer, Deus quer depositar na vida do Maércio, Deus quer depositar na vida do Jefferson, Deus quer depositar na vida da Milena, Deus quer depositar na vida da Vanusa, do Balu, Deus quer depositar na vida do pastor Marco, Deus quer depositar na vida do Fábio, Deus quer depositar na vida de todos nós, para nós pegarmos esses recursos e transformarmos em algo bom para a nossa sociedade, para nós transformarmos a nossa sociedade. Nós precisamos de mais educação financeira, nós precisamos de mais igrejas que ensinem sobre isso. Nós precisamos de irmãos que se levantem nas artes, irmãos que se levantem no governo, irmãos que se levantem na educação, nos esportes, no entretenimento, na mídia. Isso precisa de dinheiro, precisa de recursos. Só que Deus espera isso de mordomos fiéis. Deus espera isso de mordomos fiéis. E hoje é uma mensagem muito, muito espiritual para nós. É muito espiritual. É um gigante que muitas vezes nos amedronta quando a gente chega na nossa casa e a gente não consegue dormir direito. É um gigante que chega lá e tira a nossa paz para a gente ter comunhão com a nossa família, ter comunhão com os nossos irmãos da igreja. É um gigante que causa ansiedade, que causa depressão nas pessoas. E você não deve encarar isso como algo normal, uma piada. Você deve encarar isso como algo sério e muito espiritual. Não encare isso como algo normal, encare isso como algo espiritual. E lute com tudo que você puder, fazendo a tua parte. Faça uma guerra financeira. Eu quero te deixar algumas coisas, uma aplicação para essa mensagem. Priorize a honra a Deus nos dízimos e custe o que custar. Essa é a primeira coisa que eu te digo. E não é porque é a nossa igreja. Se você quiser dizimar qualquer outro lugar também, fica à vontade. A nossa igreja sempre está aqui, já está indo para o 16º ano. 16º ano, e Deus permanece de pé. Tem meses que a gente fica menos 30% de entrada, que esse mês, por exemplo, tivemos entrada de menos 30% da arrecadação. E está tudo certo, a gente vai perseverar. A gente vive numa promessa, a gente caminha num caminho fiel a Deus. Mas eu te digo, faça uma guerra você, pessoal, hoje. Uma guerra de ser fiel a Deus, custe o que custar. Tendo ou não tendo, você vai ser fiel no teu pouco. Você lembra daquela história? Muitas pessoas chegando à frente de Jesus, deixando as suas ofertas. Ananias e Safira estavam lá, entregaram um terreno para Deus, aos pés dos apóstolos.
Mas veio uma viúva e ela entregou 2 moedinhas, ela entregou tudo que ela tinha. Uma viúva naquela época era tão sozinha, era tão difícil para ela hoje, não tinha essa sensibilidade que nós temos hoje. Uma viúva naquele tempo era difícil para ela era excluída. Mas ela pegou e entregou tudo que ela tinha. E Jesus falou, essa mulher entregou mais do que qualquer um. Não é sobre quantia, irmão. É sobre boa mordomia. É sobre coração. É sobre você entender que quando você é fiel e quando você confia no Deus do ouro e da prata, Ele vai devolver essa confiança que você teve nele. Não vai te faltar nada. Testa Ele e você vai ver. Faz uma guerra hoje. Faz uma guerra a partir desse mês com Deus. Faz uma guerra contra o Satanás, contra as dívidas, contra esse gigante. Se levante contra ela com atitudes. Não basta só oração. Precisa ter atitude. Precisa ter atitude de fé e de confiança. Sabe exatamente quanto você ganha. Às vezes você está orando, Deus, aumenta meu recurso, você não sabe nem quanto você ganha hoje. Faz o levantamento, quanto que eu ganho. Sabe exatamente quanto você gasta. Tem um controle financeiro. Nunca fiz isso, não sei, pastor. Pede ajuda pra gente. Pede ajuda do teu discipulador. Esse semestre, se precisar, a gente vai abrir uma turma do Crawl para você. Se você falar, eu quero fazer o curso do Crawl. Semestre passado teve uma pessoa só que fez o curso do Crawl. Lá com o pastor Thomas, ele foi lá todas as semanas lá, ó. Quantas semanas? 10? 10 semanas. Toda semana, ele e o Robson. O Robson fez o curso lá. Vai casar agora, Robson? Robson! Deus abençoe e vai prover tudo na vida de vocês. Você já fez a tua parte aí, ó. Já está estudando, fazendo a planilha financeira. E Deus vai prover. Então você tem as oportunidades na tua mão. Mas você precisa aproveitar elas. Se você falar, eu preciso de ajuda. Quero ajuda nisso. A gente vai abrir uma turma do Crawl para você. E vamos lotar essa turma e a gente vai fazer guerra contra as dívidas. Elimine gastos necessários. Em tempos de crise, bloqueie teu cartão. Em tempos de crise, não sei se você percebe, às vezes o banco vem e quer te dar mais limite. E você tem que se posicionar e falar que nem o apóstolo falou aqui, ó, para trás de mim, Satanás. Você precisa aprender a viver no pouco para que Deus te coloque sobre o muito. Não se encante com as redes sociais, com o que as pessoas pintam aí, com muito dinheiro, com ostentação. Aprenda a viver na humildade, aprenda a viver com aquilo que Deus deu para você hoje. Tá tudo certo, você não é menor do que ninguém. Se a sociedade diz isso, se você entendeu isso da sociedade hoje, que às vezes uma mensagem que querem passar, não é uma verdade. O teu valor nunca vai estar no teu dinheiro. O teu valor está no teu caráter, está nos teus princípios, está naquilo que você acredita e no cuidado que você tem com a sua família e no zelo que você tem no seu trabalho. Não se deixe intimidar por rede social, por status, pelo que as pessoas pintam. Seja você e tenha uma identidade firme. Planeje antes de comprar. Uma dica simples, espiritual, isso aqui é espiritual. Planeje antes de comprar. Você não precisa chegar e já, vamos lá, no impulso. Planeje, tenha planejamento. E por último, coloque Deus em primeiro lugar e administre seus recursos com fidelidade. Lembrando que tudo é de Deus. E Ele espera que nós façamos uma boa mordomia. O milagre que muitos esperam não começa quando Deus coloca mais dinheiro em suas mãos. Começa quando Deus encontra um coração fiel para administrar aquilo que Ele já confiou nas suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos ensina tudo o que nós precisamos, Pai. E te agradecemos porque o Senhor é um bom Pai, cuida de nós, nos ama. E o Senhor não gosta de nos ver nessa situação que muitos de nós brasileiros temos vivido. 80%, Pai, endividados. 50% com nome sujo, com nome negativado. A Tua palavra diz que o nosso nome vale mais do que qualquer coisa, Pai. E muitos têm tido o nome envergonhado. Muitos têm tido o nome nas dívidas. Pai, nós não aceitamos isso, nós nos revoltamos contra isso. Nós como igreja, no nosso país, como Brasil, nós nos revoltamos contra isso. Nós não fazemos piada com isso, Pai. E nós declaramos pessoas saindo das dívidas, pessoas se posicionando, enfrentando esse gigante,
tendo organização financeira, sendo bons mordomos daquilo que o Senhor depositou. E assim como o Senhor é um Deus bom, aqueles que forem fiéis, o Senhor vai dar cada vez mais, para que abençoe cada vez mais pessoas, mais vidas. E eu creio, Pai, que muitos mordomos fiéis se levantarão em nossa igreja, em nossa sociedade, e muito dessa situação vai mudar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela Tua palavra viva e eficaz, Tua palavra que nos alimenta, Pai. Nós declaramos que nós não vamos nos abaixar, nós não vamos nos tornar escravos desse gigante chamado dívida, mas nós nos levantamos hoje revoltados contra ele, e nós dizemos: quem é você que se levanta contra nós, filhos do Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso, aquele que é dono de todo recurso? Nós declaramos guerra contra você, Satanás, e nós declaramos que nós vamos nos posicionar e vencer com a boa mordomia, com uma boa gestão. Nós não teremos medo de enfrentar a planilha, nós não teremos medo de planejar, nós não teremos medo de muitas vezes parecer que nós somos menores pelo status quo da sociedade, onde muitos ostentam com iPhones, com carro zero, com um monte de coisa, mas por dentro tá com a sua vida destruída, por dentro não tem família, por dentro precisa de caráter. Nós não vivemos por status, por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos e pelos princípios eternos da Tua palavra, Pai. Nos ajuda a viver em simplicidade, nos ajuda a viver em sinceridade de coração, nos ajuda a viver em amor, em unidade, compartilhando o pão um com os outros, compartilhando o pão com aqueles que necessitam. Às vezes nós somos tão egoístas, Pai, nos perdoa. Nós achamos que nós estamos tão ruim financeiramente, e alguém do nosso lado às vezes está precisando mais do que nós, e nós, nosso egoísmo, não notamos, não ajudamos. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, abre os nossos olhos para ver aqueles que necessitam, e nos ajuda a sermos aqueles que vamos ser resposta, e não aqueles que vão ser um peso para o mundo, mas aqueles que vão ser resposta e que vão alavancar uma mudança na nossa geração. Nós declaramos uma mudança começando a partir de nós, a partir da nossa igreja. Nós não nos dobramos a nenhum gigante que é contrário à Tua palavra, Pai. Nós nos dobramos apenas ao Senhor dos Exércitos, dono de tudo. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe.